Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o programa vai falar de uma profissão que muito brasileiro admira. Uma profissão que acaba transmitindo uma emoção que faz parte da vida do brasileiro. Narrar partidas de futebol pelo rádio. Uma emoção extraordinária. Eu sou um apaixonado por transmissões esportivas no rádio. Gosto, sou fã dos narradores do Rio de Janeiro. Há quem diga que a escola gaúcha ela é melhor, outros preferem a escola paulista ou, quem sabe, a baiana. Mas eu, como bom admirador das narrações dos amigos lá do Sudeste, ou mais precisamente do Rio de Janeiro, não poderia deixar de me apaixonar pela narração de um dos mais competentes narradores esportivos do Brasil. Ele é gaúcho, mas eu não sei porquê, talvez ele até me recrimine por isso que eu vou falar, mas ele tem um estilo mais carioca. Não sei de onde é que vem esse estilo dele. Mário Lima, o amigo da galera. Daí, é carioca ou não é o teu estilo? Olha, um abraço. Um abraço. Obrigado pelo convite. Imagina. Prazer falar contigo, né? Imagina. Já convivemos em muitas viagens, temos histórias aí, né? Grandes transmissões esportivas, né? Para mim foi uma escola, viu, mano? E olha, para mim também a gente está sempre aprendendo, né? Nunca consegue aprender tudo, né? A gente não consegue, né, chegar à perfeição em nenhuma atividade, eu acho, né? Então a gente está sempre aprendendo, ou com os mais velhos ou com os mais novos, né? Uhum. Porque com alguém a gente sempre aprende alguma coisa. Na verdade, eu sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de uma cidade chamada Arroio do Tigre, mas a minha formação, depois dos 4 anos de idade, foi em Cruz Alta, né, que é uma cidade missioneira, e cidade de Érico Veríssimo, né, um grande escritor brasileiro. E eu morei em 7 estados, como profissional de rádio. E mais alguns como atleta, porque eu fui jogador de futebol também, bem lá nos anos 70. E eu não consegui adquirir um sotaque, na verdade, né? O meu sotaque, a minha fala, o meu português, ele é múltiplo. Eu tenho horas que eu falo tchê, tem horas que eu falo meu rei, entende? E malandro é malandro, mané é mané, coisa carioca. Mas eu tenho, sim, no começo da minha carreira, eu me espelhei um pouco no Alcei Camargo, né, da Rádio Tupi, que foi um grande narrador, né? Um grande sujeito, um grande cidadão, sabe? Um profissional exemplar. E eu ouvia muito rádio na infância, na juventude, e mesmo jogando futebol, eu acompanhava as transmissões esportivas quando eu estava jogando. E eu gostava muito do Alcei Camargo no Rio de Janeiro e de um cara chamado Antônio Carlos Rezende, que faleceu agora, há questão uns 4, 5 anos atrás, um locutor do Rio Grande do Sul que trabalhou na Rádio Guaíba, trabalhou na Rádio Gaúcha, e que fazia as transmissões em escala musical. Escala musical? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Uhum. Tipo assim, sai da defesa com a velocidade, né? E vai aumentando, né? Como se estivesse executando uma música subindo o tom, né? Na transição da defesa para o meio campo, ele vai subindo com a velocidade, com outra, com um jogo de vozes, e não ficava aquela coisa retilínea como a transmissão, que tem transmissão esportiva que ela é muito rápida e muito reta, né? A velocidade da defesa lá na conclusão do gol é a mesma, né? Então eu gostava muito do Antônio Carlos Rezende e usei algumas coisas dele, sim. Com certeza, né? Agora, que transição foi essa? Jogador profissional, jogou em quais clubes? Eu joguei em Carazinho, no Atlético de Carazinho, né? Uhum. Isso no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, joguei no São Luís de Juiz, joguei em Santo Ângelo. Aí andei pelo Nordeste, né? Joguei alguns times lá no Nordeste, Maceió, lá no Ceará. E fui jogar em 1973, 74, fui jogar no Iguaçu de Nova Vitória. E não joguei, nenhuma partida. Cheguei lá lesionado, machucado, uma distensão na época na virilha. E dei muitas entrevistas, tinham 3 rádios na época lá. Uhum. A Rádio Difusora União, a Rádio Educador e a Rádio Colmeia, aquele Porto União, que é do outro lado, cidade catarinense. Uhum. E fruto dessas entrevistas fui convidado para participar de uma transmissão como... Comentarista. Com o perdão da redundância, como convidado. Sério? Fui convidado como convidado. E aí... participei da transmissão e aí naquela mesma semana tinha uns jogos estudantis da primavera, chamado lá na época. Uhum. Tipo assim, de segundo grau, assim, mais ou menos. Né? Sim. Uma juventude quase adulta já. Uhum. E aí, como eu tinha conhecimento sobre a regra de basquete e de vôlei, desses esportes assim, coletivos, o cara me perguntou, não, tu vai comentar e vai comentar esses jogos aí.
Aí na primeira transmissão que eu fui, que era Palmas contra Ponta Grossa... Lembra até os adversários. Não vou esquecer jamais, né? Vou esquecer jamais. Aí o Ayrton Maltauro, que era o diretor, o narrador oficial da rádio, e o Gilberto Abrão, que era o sócio dele, eles chegaram, olha, tu vai narrar o jogo de basquete. Eu digo, como? Não, é que tu dissesse que tu narrava botão e narrava de brincadeira. Tu vai narrar porque eu não vou narrar esse negócio porque eu não entendo nada disso aí. Ele não sabia das regras. E tu vai narrar e o outro narrador que ia narrar não apareceu, sabe? E aí eu narrei, com 1 minuto de transmissão, o cara tirou o fone do meu ouvido e disse, olha, toca a ficha aí que tá bom demais. Viu? Aí não parei mais. Mas não foi uma mudança muito radical, não? Porque o jogador de futebol, geralmente, é aquele cara apaixonado, né? Dizem que comentarista, que cronista esportivo é jogador frustrado. Mas, pelo que eu vi, você não foi frustrado. Você jogou em clubes, você foi atleta profissional e uma opção acabou. E, na verdade, eu joguei futebol até os 50 anos, né? Depois que eu entrei no rádio, né? Eu nunca parei. Eu parei aqui em Criciúma, né? Depois que eu vim para cá, que tive uma contusão no tornozelo. Mas eu sempre joguei a minha pelada, nunca deixei. Eu sempre fui apaixonado pela bola, pelo futebol, né? Meus filhos seguiram isso aí também, né? Mas lá, quando eu entrei no rádio, cara, que eu tive essa experiência, aquela coisa do fone aqui no ouvido, aquela, sabe, que eu ouvia a minha voz numa outra situação, sabe? E eu vi que eu tinha condições de fazer aquilo, que era uma vocação. Não houve trauma nenhum de eu não ter, porque eu tinha 22 anos, né? Eu podia me recuperar da contusão e continuar jogando, né? Mas, graças a Deus, felizmente, né, uma força maior me iluminou naquilo, porque eu acho que a minha carreira como jogador de futebol não ia virar. Por que não? Tu não era bom jogador? Não, eu era bom, mas eu era ruim em outro aspecto. Tu não era um cara disciplinado? Não, dentro do campo, eu não era disciplinado fora do campo. Né? Eu gostava da noite, eu gostava de festa, eu sempre gostei de samba, tu sabe disso, né? E até hoje gosto, né? E a minha carreira não ia virar, sabe? Eu estava pulando muito de galho em galho e eu não tinha muita perspectiva. E então Deus foi melhor essa... Foi, porque essa é uma profissão que eu me encontrei. Eu estou até hoje, já são 40 anos, né? 40 anos de atividades, e um pouco mais de 40 anos, mas eu considero 1975 que foi quando foi o meu primeiro registro como radialista, sabe? E essa situação de você já ter sido jogador de futebol profissional, acaba te auxiliando na narração? Ou seja, você... Só me ajuda. Só me ajuda. Porque até hoje eu tenho, sabe, fruto de ter jogado futebol profissionalmente e ter jogado amadoristicamente também, depois de muito tempo, futebol de salão, essas coisas todas, me ajuda a velocidade da narração e o saber mais ou menos onde é que vai a bola. E como é que vai se compor a jogada, qual é a jogada ideal para esse ou aquele jogador. Então, com a visão periférica dentro do campo, os lances de impedimento, a arbitragem, essa coisa toda só me ajudou. Então eu não preciso muito, felizmente eu não preciso muito do replay da televisão para decidir o que foi e o que não foi, né? Mas isso porque o futebol me ajudou, né? Tá certo. Ô Mário, isso que tem uma entrevista, eu não quero ser injusto, eu não lembro quem deu essa entrevista. Eu não sei se foi o Zé Carlos Araújo, Penido, enfim, eu não lembro. Mas o narrador me chamou a atenção, que ele disse o seguinte, que está preocupado com a profissão narrador de futebol. Porque segundo esse cidadão que deu a entrevista, ele disse que é uma profissão em extinção. Você concorda? Não há renovação. Olha, talvez nas capitais, nas grandes emissoras, elas estejam enfrentando esse problema. Mas se nós enveredarmos pelo interior do Brasil, pelo interior dos estados, nós vamos ver que ainda tem remanescentes trabalhando exatamente em cima do talento. O que eu tenho visto hoje, nas grandes cidades, é um modismo exagerado na questão do videogame. Modismo exagerado. Porque hoje os comentaristas estão comentando muito em cima da frase feita do jogo, do videogame, né? Dos jogos. E os narradores, mais alguns, estão entrando nessa coisa do jogo pronto. O narrador, fundamentalmente, ele tem que trabalhar em cima daquilo que ele está vendo e improvisar em cima daquilo para transformar a transmissão em algo, né, artístico e emocionante. Hoje os comentários, olha, com todo respeito a todos que eu tenho que estão surgindo aí, alguns velhos inclusive que aderiram isso, e eu não sou saudosista. E tu sabe muito bem que eu sou um cara que procuro me adequar à atualidade, às coisas novas, falar para a linguagem jovem,
a linguagem das pessoas que estão vindo aí, né? Mas eu tenho visto que o comentarista, por exemplo, com 30 segundos, ele dá o esquema de jogo do time. Já definiu o padrão de jogo. Já deu o esquema de jogo. Hoje você vê um time jogar no 4-3-3 e, na verdade, o que eles dizem não é 4-3-2-1. Claro que é 4-3-2-1, sempre foi. Quando se jogava no 4-3-3 lá atrás, antigamente, um dos pontas, pelo menos, recuava para a tal da recomposição de hoje. Ou 7 ou 11. Ou às vezes os dois. Né? Então, ocupação de espaço. Não se alterou muita coisa, é só jogo de números. Mas o maior problema do rádio não é nem tanto isso aí, sabe? Ele não reside só no locutor esportivo, nas transmissões esportivas, que todas elas hoje têm que ter um repórter na torcida, que eu não vejo necessidade disso aí. O torcedor tem que ser entrevistado e participar das transmissões de uma forma pontual, em coisas curiosas, e não tem que... Quanto é que vai ser o jogo? O que isso aí vai somar para uma transmissão esportiva? Quanto é que tu acha que vai ser o placar? Qual é o teu palpite? Qual é o teu palpite, né? Então, tem coisas pontuais para tu explorar com o repórter de torcida, por exemplo, qual é o preço do picolé, o preço da cerveja, o que está acontecendo. Cerveja não tem mais, né? Não. O que está acontecendo? Houve um problema lá na cercania do estádio, entendeu? Olha, aqui na arquibancada está faltando aqui uma ambulância aqui. Sim, problema na catraca? E isso sim, o trabalho jornalístico. Sabe? E no rádio como um todo, a interatividade, né? A falta de produto final do rádio, né? Aquela figura do diretor artístico que não tem mais, sabe, o produto final. Porque o rádio ele é um entretenimento e, por ser um entretenimento, ele tem que ser bem feito, ele tem que ser agradável. E um prestador de serviço. E como prestador de serviço, a reportagem tem que estar na rua, tem que estar na fonte, não pode se basear só em rede social, né? Porque a rede social é uma coisa muito perigosa, né? E a interatividade hoje, a maioria das emissoras de rádio, infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui, mas eu falei numa palestra que eu fiz outro dia lá na PUC, lá em Porto Alegre, eu falei a mesma coisa, eu falei que a fonte não é interatividade. A interatividade vai checar. Olha, deu um acidente na rua lá, o cara mandou um WhatsApp aqui. Isso. Aí tu vai ver, tu não vai noticiar isso aí. Tem muita gente fazendo, vai checar, né? Vai checar. E tem que ser feito de uma forma, com linguagem agradável, sabe? E o jornalismo do rádio, como o jornalismo de jornal ou de televisão, tem que preservar as suas características. O repórter informa, o comentarista comenta, né? O narrador? E o narrador ou o âncora, né? Distribui as tarefas, né? E uma frase que você disse para mim numa das nossas viagens, nunca me esqueço, para Fortaleza, e você disse, eu não quero ser grosseiro, mas o ouvinte ouve. Sim. E participa naquilo que tem que participar, né? Não sou contra a interatividade. Claro que não. Claro que não. Mas ela tem que ser bem utilizada. Eu não posso abrir um programa, eu não posso começar um programa de rádio de 3 ou 4 horas, ou de 2 horas, ou de 1 hora, ou de 15 minutos, e dizer, o número do nosso WhatsApp é tal, 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 venha comigo. Ele não pode ser a produção, tem que ter produção. O ouvinte, a interatividade tem que ser para dar um molho, sabe? Agora, nunca conteúdo, né? Nunca conteúdo. Legal. Daqui a pouco eu volto para o segundo bloco com o Mário Lima e eu vou explorar um pouquinho mais sobre as aventuras do Mário Lima por esse Brasil e até em partidas internacionais. O Mário já narrou jogo de Libertadores da América, jogo da Seleção Brasileira. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com Sala de Entrevistas. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas e hoje meu convidado especial, meu grande amigo, Mário Lima, o amigo da galera. Por que amigo da galera? Tem uma história. O Chacrinha sempre disse, e sempre dizia, que em rádio e televisão nada se cria, tudo se copia, né? E isso é verdade, né? Mas a gente tem que, até copiar ideias não tem problema nenhum. Mas tu tem que adaptar ao teu, né? A tua região, o teu eu, né? Entende? Se é que pode dizer o teu eu, né? É complicado, né? Mas o meu eu, né? E tu com o teu, né? E eu com o meu. Eu era muito amigo do Rei Momo lá em Curitiba. Eu trabalhava na Rádio Capital na época. Rei Momo? O Rei Momo, que depois virou Rei Momo do Rio. Bola, foi ator da Globo. Faleceu, acho que uns 10 anos atrás. E aí o Jurandir Carioca, um saudoso repórter, nosso querido amigo também,
Eles começou a me chamar de amigo do rei. Em função da minha amizade com o Rei Momo. Ah, o amigo do rei. Amigo do rei. Só que, por que eu citei o Chacrinha lá da Segredo Toscopia? Aí eu descobri que no Rio de Janeiro tinha o Yata Anderson, que era um repórter que era amigo do rei. Mas era amigo do rei Roberto Carlos, né? Aí o verdadeiro amigo do rei quem é? Ele, né? O teu rei ficou... O meu rei caiu, o meu rei caiu, né? O meu rei caiu. Caiu o reinado, no caso. Caiu a monarquia, do Carnaval de Curitiba. Só que eu não abandonei a ideia, sabe? Aí passou um tempo lá, o próprio Jurandir Carioca. Puxa, mas tu não quer usar mais o amigo do rei lá, porque é do parceiro lá do Rio, mas tu se dá com todo mundo aí, rapaz. Tu é do Carnaval, tu conhece todo mundo na cidade, tu vai em tudo que é lugar. Tu pode ser o amigo da torcida. Não, amigo da torcida não é coisa feia, né, cara? Não fechou. Botar amigo da galera. É isso aí. Aí ficou. Tu gostou do amigo da galera? Isso foi em 1977. Lá em Curitiba, isso? Na Rádio Capital. Legal. Agora, você é um cara que usa muitos jargões, né? Por exemplo, quando você está narrando o jogo, sai o gol, você já não canta o gol. É canta o gol que fala? É, pode ser. Enfim, você tem... Nasceu. Onde é que surgiu esse nasceu? Esse não é uma criação minha, né? Ah, não? De todos os bordões que eu tenho, de todas as frases que eu tenho, essa não é minha. Essa é lá da Bahia, de um colega chamado Mário Freitas, que é da Rádio Excelsior. Do Xará. Do Xará. Criou isso aí quando eu estava lá na Bahia, mas não usou. Criou e não gostou. Aí o Silvio Mendes, que é outro parceiro meu, passou a usar, né? Era colega dele na Rádio Clube, né? Começou a usar, né? Aí nós fizemos um câmbio lá. O Silvio pegou algumas coisas minhas, né? E eu peguei essa aí, né? Eu uso e eu gosto de dar o crédito, né? Porque copiar não é feio não dá o crédito. Agora, essa é uma criação do Mário Freitas, lá da Bahia, popularizada pelo Silvio Mendes, e que eu utilizo já há muitos anos aqui, com autorização deles, é claro. Claro, eu não sei se você tem noção, não sei se algum torcedor já disse isso, mas eu, antes de entrar para trabalhar na mídia, eu sempre escutava você e tive a honra de ser sonoplasta da Rádio Eldorado na época em que o Criciúma jogou a Libertadores da América. Sim. Na verdade, eu estava começando. O operador era o Rogério Aurélio Caveira. Caveira. Eu era o aprendiz do Caveirinha, eu era o Caveirinha. Então era Caveirinha. E aí o nosso querido Saulo Machado narrava os jogos do Criciúma na Série B. Grande narrador. Grande narrador. E você já narrava os jogos do Criciúma na Libertadores da América. Naquela época, não é como hoje, né? 200 televisões transmitindo, não. Sim. Tinha uma emissora, acho que era de Curitiba, Rede OM, né? E as emissoras de rádio. E ficava aquela angústia no estúdio. Pô, o Criciúma jogando lá no Peru, contra o Sporting Cristal. E a gente ali, trabalhando, enfim, não conseguia assistir o jogo. Mas quando, eu acho que o primeiro gol lá contra o Sport foi do Everaldo. Lá veio Everaldo, disparou. Aí você fez um charme, disparou. Eu fazia muito isso. Nascer. Rapaz, aquilo ali é uma alegria pro torcedor, cara. É muito legal, cara. Essa é uma das coisas vitoriosas do rádio. Eu até acho que... Eu até popularizei mais esse Nasceu aqui no Sul, né? Que lá estava comum, lá na Bahia, né? E aquelas transmissões ali da Rádio Eldorado foram coisas fantásticas, né? Porque a gente ia sem saber se ia transmitir, né? Chegava na Bolívia? Chegava lá, tinha o que eles falam de propina, aqui é gorjeta lá, né? É gorjeta. Só que a gorjeta nossa aqui é maior, né? Você pagou propina na Bolívia, mano? Fui obrigado. Né? Não, lá é o seguinte, além do que você pagava pela linha de transmissão, para a Embratel aqui. É porque a Embratel fazia. E para deles lá, que a Embratel repassava uma parte para eles, você tinha que pagar no estádio, que eles chamam de propina. É um aporte para o operador ou para o técnico que fica no estádio. Né? E lá é o seguinte, o jogo esse jogo do Peru, eu me lembro muito que estava com o saudoso Lombardi Júnior, que estava pela Rede OM. Faleceu num acidente? Faleceu num acidente numa pescaria. É verdade. Eram os dois narradores da Rede OM, ele e o Galvão Bueno. Esse jogo eu cheguei no estádio de manhã, né? Era no Estádio Nacional? Estádio Nacional. No dia do jogo não tinha linha, não tinha cabina, não tinha nada. Não tinha nada, só estava eu de rádio, não. Só eu de rádio. Só eu Dourado. Aí eu consegui com um funcionário do estádio que ele me alugasse, né? O propina é lógico, né? O aluguel, né? Um telefone que ele tinha, que era dele lá no estádio. Porque o estádio lá, e muitos estádios aí da América do Sul, eles têm no estádio um complexo que é do governo,
do governo, e ali tem o setor de basquete, de vôlei, os esportes amadores, Certo. que congregam nas salas, né, usam as salas do estádio para essas atividades esportivas. É uma espécie de fundação municipal. É exatamente isso, bem apanhado. Então ele tinha um telefone numa sala e ele me alugou na época, por $100. Né? $100? $100, nós estamos um jogo. Saiu caro esse jogo. Mas era mais ou menos o preço na linha, né? Agora, é diferente narrar um jogo do Criciúma na Libertadores como narrar um jogo do Inter, campeão, uma das maiores agremiações esportivas do mundo? É totalmente diferente, porque o Criciúma era uma novidade e era uma coisa, sabe, uma coisa que despertou o interesse total, porque é um pequeno clube, porque era um pequeno clube na época ainda, né, muito embora tivesse sido campeão da Copa do Brasil, de uma cidade do interior, não do estado, do interior do Brasil, né? Uhum. Cidade relativamente pequena, o Criciúma é pequeno até hoje, né? Até hoje, é. E era uma coisa assim bem diferente, cara, porque um Grêmio Internacional, por exemplo, eu estava acostumado, né? A narrar tinha feito recentemente Bolívia, tinha feito fora lá com o Internacional, Venezuela, e o Grêmio, eu tinha viajado, né? E muitas viagens internacionais com a seleção brasileira, mas com o Criciúma era uma coisa completamente nova. Inédito. E emocionante, sabe? Sabe? A gente tinha um orgulho maior daquilo, porque participava daquela coisa que era uma coisa totalmente nova que envolvia toda uma sociedade. Uhum. Ô Mário, você falou em jogos da seleção brasileira. É diferente narrar jogo da seleção do que narrar o jogo de um clube, por exemplo? A época também era. Por quê? Porque a seleção, quando saía com um aparato assim, fantástico de rádio, de emissoras de rádio. Era a Rádio do Rio Grande do Sul, era a Rádio de Santa Catarina, tinha a Rádio União de Blumenau, que eu acompanhava aqui, né? Antiga Rádio União. Era a Rádio de Curitiba, era a Rádio de São Paulo, várias, do Rio de Janeiro, Minas, Nordeste, vinha em peso. Então, era uma grande festa, sabe? A seleção brasileira saía para jogar em qualquer lugar do mundo, no mínimo 20, 25 emissoras de rádio acompanhavam. E isso eram 60, 70 pessoas, né? E todo mundo ficava hospedado no mesmo hotel da seleção, a maioria. Hoje tu não chega nem perto, né? Não, hoje mudou muito. Hoje muda. E hoje viaja, às vezes, um repórter, 2 repórteres, não tem, acabou, a televisão tomou conta, sabe? Que é uma outra coisa que o rádio caiu muito, né? Não em audiência, mas em poder entrevistar, em poder... E a gente até entende, né? Que é muita gente, né? Jogo Campeonato Brasileiro, os repórteres são... E na época o Campeonato Brasileiro também, né? Era uma verdadeira loucura. Por exemplo, decidia Grêmio e São Paulo, o campeonato de 81, e só de Salvador, eu estava em Salvador na época, só de Salvador tinha 4 rádios. Transmitia um jogo que Grêmio sequer era do Vitória do Bahia. Não, e aí o Fluminense e Flamengo, decisão do Campeonato Carioca, Palmeiras e Corinthians, as rádios desciam do Nordeste, né? Então era um outro momento do rádio, cara, que não tem mais esse espaço. Hoje, raríssimas emissoras de rádio viajam com o narrador e o repórter para acompanhar os jogos dos clubes. De São Paulo ninguém viaja hoje. O Rio de Janeiro ninguém está viajando, só o repórter. Para acompanhar. O Rio Grande do Sul mantém essa tradição e a Rádio Eldorado que mantém, né? É feito hoje o Eu chamado... acho que Florianópolis tem mantido também, né? Chapecó está mantendo, sabe? Pela novidade que a Chapecó mas também, né? resistindo. Estão resistindo. São heróis da resistência. Heróis. Porque o custo também é muito elevado. Não, Bebel, não é nem tanto custo, viu, Bebel? É a comodidade, cara. Mais fácil ficar no estúdio na televisão? Mas não tira o brilho isso? Tira, muito. Olha, o anímico, né? A sensação epidérmica que tu tens, né, com o torcedor ali na cabine olhando, né? Não tem mais isso aí hoje. E tu não pode fazer nada, o repórter não pode entrevistar ninguém, o repórter de rádio, é complicado, viu? Eu escutei um jogo dia desses. Nós temos que dar uma reagida nisso aí, né? Que eu fiquei até, deu vontade de ligar para a emissora de rádio, que era um jogo da Série B. Criciúma e Oeste, Criciúma e Barueri, é um time desses aí que a gente sabe que, com todo respeito, mas não tem uma torcida. Não. A gente sabe que no estádio é 100, 150 pagantes, enfim. Eu acho que os caras se preocuparam em baixar o som de uma torcida para fazer o ambiental, só que eu acho que pegaram a torcida do Flamengo no Maracanã, não sei. E tu sabia que era muito barulho e que ficou um negócio totalmente artificial, né? Clubes como o Barueri, como o Oeste, eles tinham que cumprir um caderno de encargos. Tem que ter um estádio e tem que ter um número de sócios, sei lá, porque não pode. É nômade, né? É um clube nômade. Agora está jogando em Barueri, né? Em Barueri, com aquele estádio que eu não sei por que construíram aquilo também, né? Nós fizemos um jogo lá, lembra? Fizemos. O Grêmio e o Barueri. Barueri. Bom estádio, diga-se. Não, o estádio é uma arena, né? Aquele lá é um desperdício de dinheiro público, não tem futebol na cidade, não tem nada, não tem.
Nem os grandes de São Paulo jogam lá. Não, tentaram jogar lá, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não, mas você está falando da seleção brasileira. Por que é diferente para o narrador narrar jogos da seleção? A seleção brasileira é um time... A magia é diferente? Ela já foi maior, né? Por essa sensação que nós tínhamos desse grande movimento que ia às rádios do Brasil inteiro e todo mundo, a imprensa toda, tinha um outro apelo. Hoje, a seleção brasileira não tem tanto mais apelo assim, porque tu não tem convívio com os jogadores que vão para a seleção. É muito blindado o negócio? É blindado e eles não estão aqui no futebol brasileiro. Ah, estão tudo fora, né? Estão tudo fora. Antes tu ia, por exemplo, eu viajava com a Rádio Sociedade da Bahia, tinha o Charles, por exemplo, tinha o outro lá que era convocado, ou pelas rádios do Rio Grande do Sul, que eu vim para Porto Alegre em 85, aí tu tinha o Luiz Carlos Vinck lá, tu tinha o Valdo na seleção, tu tinha o Renato na seleção. O próprio Tafarel, acho. Ou o Tafarel, né? Então tu tinha esse convívio e tu torcia por esses jogadores também. Hoje tu não torce, hoje tu torce só para a camisa, né? Até porque não perdeu a identidade, né? Perdeu muito. Um está na Inglaterra, outro está na Escócia. Agora tem um monte da China ainda. Sim, então não tem mais o... Tu não conhece mais os caras, perdeu um pouco o encanto e tu narra profissionalmente, não. Vale a pena ser narrador de futebol, mano? Tu é um cara realizado? Cara, a maior felicidade que eu tenho na vida é ter encontrado essa profissão. Eu construí uma família, né, com recursos da minha profissão, que é difícil hoje. Se tu não é um político, é difícil tu construir uma vida inteira aí, né? Se tu não tiver amizade com o Joesley? Pois é, também, né? Também com outros, né? Outros. Eu consegui dar educação para os meus filhos, tenho uma situação financeira, graças a Deus, estabilizada, né? Ao longo desses 40 anos não há nada exuberante, mas sempre vivi bem, sempre tive as coisas que eu queria ter, né? Sempre pude dar as coisas para os meus que eu queria dar, sabe? Não como o Joesley está fazendo lá com a nossa colega de televisão, de Tiziane, né? Sim. Não pude dar para minha filha o que ele deu para ela, ou para minha mulher o que ele deu para ela. Mas enfim... Ela acertou na Mega Sena, o suficiente, né? E também não pude fazer o que o Cunha fez com a nossa outra colega. Outra colega. Se bem que ficou a nossa turma se envolve com umas... Tem outra que se envolveu com o Lazia Martins, inclusive tem um problema lá. Né? Mas enfim, eu sou muito feliz com a profissão que eu tenho. Minha filha seguiu meus passos, é jornalista também, né, que é a Mariju. E meus filhos também seguiram o trabalho no futebol, seguiram esse mesmo caminho, assim, tudo ligado uma coisa a outra. Legal. Mário, satisfação estar falando contigo, cara. Cara, foi muito legal essa tarde aqui. Gostou? Parabéns pela televisão que vocês têm aqui, muito bem equipada, muito bem aparelhada. E felicidades a todos, né? E vamos continuar, gente, ouvindo rádio aí, assistindo televisão, que é uma das coisas boas que nós temos no país ainda. Legal. Para que nós demos uma recuperada em alguns conceitos, né? Tomara. Abraço. Valeu. Grande Mário Lima, o amigo da galera. Reapresentação do programa na quinta-feira, 20h30 da noite. Semana que vem, voltarei com outro convidado. Até mais.